A gente vai falar sobre as armadilhas na hora de comprar um imóvel com o Dr. Rodrigo Carpati. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Regina? Tudo bem. Você tem família em Rio Preto? São José do Rio Preto? Não tem a família Carpati lá, então não é da sua família. Preciso pesquisar, não, né? Deve ser. O seu Carpati é com K, de repente o de lá é com C. Pode ser. Né? Quais são, assim, a armadilha clássica que o comprador incauto pode cair na hora de comprar um imóvel? Não. O consumidor ele tem que tomar muito cuidado também, essa reportagem que a gente viu sobre automóveis, com situações que pareçam ser formidáveis e coisas que esse imóvel está num preço excelente, compre agora, a pressão do corretor, isso pode levar o consumidor a comprar gato por lebre. Então a aquisição de um bem é algo muito importante. Nossa. Muitas famílias fazem isso apenas uma vez na vida. Exato. Então a gente precisa tomar muito cuidado e pesquisar muito bem. Tá, então vamos às perguntas do pessoal de casa, aí as dúvidas vão surgindo. A Sandra pergunta: vou me casar em breve e estamos planejando a compra de um imóvel para morarmos. É melhor comprar um empreendimento novo ou um antigo? Então, não existe uma regra. Vale o que couber dentro daquela necessidade, dentro do bolso. Então, o empreendimento novo tem a característica de ter áreas menores internas, privativas, e áreas comuns maiores. E o empreendimento mais antigo, normalmente as áreas são maiores e aquelas áreas comuns acabam não tendo tanto destaque, assim. Tanto destaque. Mas do ponto de vista legal, né, documentação e tal, é mais complicado comprar um antigo do que um novo? É mais complicado comprar um novo. O novo tem mais percalços, então você tem que ter uma pesquisa maior. Muitas vezes o novo ainda não está construído. Então, ou está recém-acabado, então podem ter algumas situações que o consumidor pode ter problemas. O imóvel antigo, ele já sabe ali o que ali, tem, né? Ele já recebeu. Logicamente que ele tem que ter outras preocupações, tem que pesquisar se o imóvel tem mais de 20 anos, se o encanamento já foi trocado, se as áreas comuns estão com a manutenção correta, mas via de regra, o imóvel antigo, ele é mais tranquilo da aquisição. Perfeito. Mais uma pergunta e agora é do Cássio. Comprei um apartamento faz um mês. Quando fiz vistoria, percebi que ele estava recém-pintado. Achei ótimo. Mas agora eu percebo que a pintura pode ter sido feita para esconder mofo decorrente de um vazamento do banheiro. Como posso proceder nesse caso? O antigo dono tem que pagar a reforma? Então essa é uma situação clássica e que a legislação já prevê há muito tempo. Então você tem o vício oculto ou o vício oculto redibitório. Então, o que é vício oculto? O vício oculto é aquilo que não pode ser percebido naquele momento inicial da vistoria. Então estou olhando aqui, não tem problema nenhum na madeira. Passa uma semana, a madeira começa a trincar porque tinha cupim embaixo ou um outro problema qualquer. Então o consumidor está protegido nessa situação. Ele tem que se atentar a prazos, logicamente ele não pode verificar a falha e demorar muito tempo para correr atrás. Então ele está protegido, inclusive existe a opção, em alguns casos, do imóvel ser desfeito ou dele receber um ressarcimento por esses danos apontados. Ah, então existe casos da compra ser desfeita? Da compra ser desfeita em função dos vícios. Mas no caso da pergunta do Cássio, o antigo dono tem que pagar a reforma? Então, essa não está sendo uma compra de pessoa direta para pessoa direta, não envolve o Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, aquele que levou o outro a uma situação de responsabilidade civil material que induziu a erro, ele vai sim ser responsável pelo ressarcimento. Perfeito. Mais uma pergunta do Matheus. Sou obrigado a comprar um imóvel usando imobiliário ou corretor? Como funciona a comissão da corretagem? Então, a legislação brasileira te permite comprar um imóvel direto do vendedor. Então, eu compro o imóvel do Dr. Rodrigo? Direto de mim, não tem problema nenhum. A questão é, se você usar um terceiro para comprar, esse terceiro obrigatoriamente tem que ser um corretor. Senão, é o exercício ilegal da profissão. Mas a legislação não te impede que diretamente você me ligue e a gente negocie a compra de um bem. Você não precisa usar obrigatoriamente um corretor. Mas se for usar um terceiro, esse obrigatoriamente deve sim ser corretor. A segunda parte da pergunta é referente à comissão. Então, existe uma tabela de comissão, então a comissão da venda do imóvel urbano varia de 6% a 8%, porém o CAD recentemente interferiu nessa situação e hoje não existe mais um valor estipulado, as tabelas estão suspensas, então o consumidor vai poder tratar diretamente com a imobiliária o percentual dessa venda. Quem paga o corretor?
Eu que estou comprando ou você que está vendendo? Em tese, quem está vendendo, mas isso pode ser acordado e ajustado ao longo da negociação. Foi melhor ou foi pior essa legislação ter sido alterada? Então, o CAD entende que manter um valor podia estar prejudicando a livre concorrência. A gente vai ter que ainda esperar para ver como o mercado vai reagir. Então isso é muito recente. É muito recente. Tá. Continuamos com as perguntas. Não. Peço que você me pergunte sobre as armadilhas possíveis na hora de comprar o imóvel. Que tendo ciência, tendo conhecimento, você identifica e foge dessas armadilhas. O Nilson pergunta: quais são os documentos que preciso estar atento na hora de adquirir um imóvel? Então, é uma série de documentos. Não é dá uma aqui lista, uma né? lista de documentos. É importante que esses documentos sejam obtidos. É importante que o Nilson busque o auxílio de um advogado para buscar esses documentos. Entre eles, a certidão negativa de débitos inerentes ao imóvel, a matrícula do imóvel, para saber se existe algum ônus apontado nessa matrícula, as certidões do vendedor, para saber se o vendedor tem algum problema, porque se o vendedor tiver algum problema, esse imóvel for vendido, essa venda pode futuramente, inclusive, ser cancelada. Nossa, então é um investimento que vale a pena levar todos esses documentos para a apreciação do advogado. Quando você vai adquirir um imóvel, você vai pedir para aquele que está vendendo que ele apresente alguns documentos e se a venda for concretizada, for realizado um compromisso de compra e venda, é concedido um prazo, é dado um sinal, é concedido um prazo para que sejam apresentados os demais documentos que comprovem que aquele imóvel está livre de qualquer ônus e pode ser adquirido com uma tranquilidade. Maravilha. Mais uma pergunta enviada pelo Josias. Existe algum cuidado que devemos tomar após a compra? Boa pergunta, Josias. Então, os cuidados normalmente eles são prévios, são preventivos. Após a compra... Por exemplo, guardar toda a documentação? Com certeza. Por quanto tempo? Isso sim. Então, na verdade, você pode guardar a documentação ou você pode pedir, no momento da escritura, que esses documentos fiquem arquivados no cartório. Esse não é uma situação comum, mas pode ser obtido sem custo adicional e esses documentos ficam protegidos de qualquer sinistralidade, qualquer perda de documentos que ocorra por parte do adquirente. Mas então assim, uma vez que eu efetuei a compra do imóvel, segundo a pergunta do Josias, e foi tudo certo, eu posso ficar tranquila, nada vai acontecer que vai... Você pode pedir para arquivar todos esses documentos e sim, podem acontecer algumas situações. Por exemplo, mesmo com toda a verificação do advogado, a gente costuma dizer que aquele que te garante 100% de tranquilidade numa aquisição, você tem que desconfiar, porque sim, existem situações, por exemplo, aquele devedor, ele está devendo dinheiro para um terceiro e a pessoa ingressou com a ação, mas ainda não é de conhecimento, essa ação ainda não foi distribuída. Então, eventualmente, pode sim chegar naquele imóvel. Mas, via de regra, a verificação prévia traz sim uma certa segurança e, posteriormente, ele pode verificar o nome daquele que vendeu, mas não é um hábito no mercado imobiliário. Tá. Mais uma pergunta do Márcio. No caso de imóvel usado, se o vendedor está devendo condomínio e IPTU, quem é responsável por pagar estas dívidas? O vendedor ou eu que estou comprando? Então, quando você está adquirindo, você pode adquirir o imóvel com dívida. Você está pagando R$500 mil no imóvel, você vai descontar aquela dívida e vai adquirir e quitar. Essa não é a situação corriqueira. Não, isso pode ser feito. A pessoa... Sem prejuízo nenhum? Sem prejuízo. Eu estou comprando, eu desconto o valor e faço a quitação. Tá. Faço uma diligência prévia, verifico o valor. Isso não teria, está tudo correto. O problema é quando você adquire, que eu acho que é a pergunta do Márcio, e não sabe que está sendo devido. Então, perante o imóvel, ele tem uma característica que ele responde pela dívida. Então, a dívida é do imóvel, então é do adquirente. Logicamente que ele pode depois tentar buscar ressarcimento, mas ele vai assumir a dívida perante o condomínio. E se não pagar, ele vai perder aquele bem. Por mais que ele tente depois recuperar esse dinheiro daquele que vendeu o bem. Então aí a gente volta para a pergunta anterior, que é assim, antes de comprar o imóvel é necessário checar tudo que diz respeito a esse imóvel. E um dos documentos inerentes é a certidão negativa de débitos municipais inerentes ao IPTU, ao condomínio do bem. Tá. Mais uma pergunta, a Paula. Já ouvi algumas histórias de pessoas que sofreram golpes na hora de comprar a casa própria. Como posso confirmar se o vendedor do imóvel é realmente o proprietário e se há alguma pendência com o imóvel? Então, a pendência é aquelas verificações de praxe. Você vai tirar CNDs, você vai verificar o que recai sobre aquele bem através da matrícula. Você
você pode ser enganado quando a pessoa te apresenta, mas você não precisa pedir o documento. Você pode ir diretamente até o registro de imóveis e pagar a diligência, R$30, R$40, obter aquele documento. Então você sabe o que realmente você tem e faz as pesquisas inerentes. Referente a saber quem é o proprietário, você tem que verificar a documentação, a pessoa precisa apresentar o documento original, você tem que tomar cuidado. Isso é um golpe, isso é um estelionato, é um crime previsto inclusive no Código Penal. Normalmente o advogado, o dono da imobiliária tem uma percepção se a pessoa está... É golpista ou não. É golpista. Você falou CND, o que é CND? Certidão negativa de débitos. Tá, que aí engloba todos os débitos possíveis deste imóvel. A gente não tem uma CND unificada, então você vai precisar de uma CND de débitos fiscais, de execuções fazendárias. É uma papelada, né? É uma papelada. É uma papelada, mas é importante então, né? De extrema importância para que você faça uma aquisição segura. Em linhas gerais, é arriscado comprar o imóvel ou não? Costuma ser um processo tranquilo, entre aspas, porque é sempre muito dinheiro envolvido, né? Mas é um processo seguro, melhor dizendo. Ele é um processo seguro se ele é feito da forma que deve ser feita. Você não está comprando você não está adquirindo um bem rapidamente numa loja. Você está adquirindo um imóvel. E não dá para fazer isso a toque de caixa de uma hora para outra. Você precisa trabalhar previamente. Perfeito. Eu vou agradecer demais, doutor Rodrigo Carpati. O telefone dele é 11 3095 6000. 3095 6000. O site dele, Carpati com K. carpati.adv.br. O Instagram, Dr. Carpati. E o Facebook, Dr. de Dr. Rodrigo Carpati. Como Rodrigo Carpati, eu sou Carpati, a pessoa te acha, né? Me acha. Então, ótimo. Muito obrigada, viu?